Amigos da Casa da Paz, amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento e amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves. Vamos conversar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita? Tudo bem? Hoje nós vamos tratar do seguinte tema. Peraí, deixa eu pegar aqui no papel. O que é ser espírita? É uma pergunta bem interessante. Ela veio de uma reflexão que eu tive sobre pessoas que não professam nenhuma religião. Não vou dizer que são ateus, porque não são, acreditam em Deus, mas que fazem algumas críticas a esta, aquela outra religião. E a gente precisa dar uma esclarecida aí a respeito do que é ser espírita, o que não é ser espírita, né? Então, aqui, nós do lado de cá, eu, o Raimundo e o Oscarlino e toda a equipe da espiritualidade dessas três grandes famílias que eu faço parte, estaremos hoje trabalhando esse assunto. Convido a todos a fecharmos nossos olhos para iniciarmos as nossas reflexões em contato com a espiritualidade. Então, rogo a todos que amorosamente imaginem Jesus entre nós, nos afagando com muito carinho, nos abraçando com muita ternura e buscando sempre nos imprimir boas ideias, resoluções acertadas e nos auxiliando nas nossas práticas diárias do bem, do belo, do amor e da caridade. Que a gente seja envolvido durante todo esse tempo da nossa reflexão pelos Espíritos e que a gente consiga entender um pouco mais sobre essa questão. O que é ser espírita? Bom, vamos lá? Volto a dizer, nosso papelzinho, como sempre, porque ele vai nos dar algumas diretrizes daquilo que a gente vai conversar, né? Por que conversar sobre esse assunto? Infelizmente, a questão do julgamento é algo tão corriqueiro, é algo tão normal, é algo que acontece tão facilmente no meio social, que a gente precisa imprimir algumas reflexões sobre isso. Nossa, eu já ouvi pessoas falando assim: ai, mas fulano é católico e faz aquilo. Isso um católico não faz. Tá. Ai, fulano é evangélico e evangélico não faz tal coisa, mas fulano faz. Às vezes é fofoca, às vezes é pensamentos ruins, às vezes são atitudes desagradáveis. Quando não fala assim: nossa, você é espírita, então por ser espírita você tem que ser perfeito. Hã? Da onde saiu isso? De que lugar está que nós, espíritos, somos perfeitos? A doutrina espírita deixa muito claro que existe uma classificação dos espíritos. Existem espíritos perfeitos, sim, sem sombra de dúvida. E na codificação ainda menciona: Jesus é o modelo de espírito perfeito que nós tivemos contato. Podem ter outros encarnados? Podem. Não temos essa informação. Agora, isso não significa que nós, espíritos que estamos encarnados, sejamos perfeitos. Ao contrário, a doutrina fala que o planeta Terra está ainda no período de provas e expiações, buscando se transformar em período de regeneração. E que nós estamos como se fosse na infância da humanidade. Sendo assim, perfeição está muito longe de cada um de nós. Atitudes perfeitas está muito difícil da gente tomar. A gente tem noções, sim, do que é certo, do que é errado. Algumas noções estão equivocadas. A gente percebe ao longo da história, se a gente olhar para trás e procurar para a humanidade, né, pela régua da humanidade, a gente percebe mudanças de posicionamentos, de comportamentos, de pensamentos, que mostram que nós estamos amadurecendo, que mostram que nós estamos evoluindo. Achava-se, por exemplo, na época do descobrimento do Brasil, que o índio não tinha alma. Foi um equívoco? Foi. Hoje já não é mais, né? A própria igreja católica parou, pensou: caramba, eles têm alma também. Achavam que os negros
africanos que vieram para o Brasil na escravatura não tinham alma. Por isso que eram como animais, por isso que podiam ser escravizados. Isso já não é mais assim. Olha só, algumas evoluções de pensamento. A nível tecnológico eu não preciso nem dizer. Nós estamos usando o celular aqui. Eu, há 25 anos atrás, tinha celular, mas ele não fazia vídeo. Ele mal fazia chamada quando a gente conseguia um sinal, que ficava procurando, né? Olha a evolução em 25 anos. E pensar que Jesus veio a 2000, caramba, levou 2000 anos para chegar um celular aqui, porque na época de Jesus não tinha celular. Olha só, evoluímos bastante sim. Crescemos bastante sim. Mas ainda estamos na infância da humanidade. Eu acho que a gente está na quarta série, quarto ano. Ó, os professores que me perdoem, porque para mim é uma confusão. Primeiro ano, primeira série, segundo ano. Eu sei que teve uma mudança aí na lei de diretrizes básicas da educação, em toda a estrutura. Era 8, passou para 9 anos, mas eu não entendo muito bem disso aí não. Então, para não falar besteira, a gente está no último ano do que seria o ciclo primário para entrar no ginasial. Eu acredito. Isso é meu, não é a doutrina que fala. A doutrina fala que a gente está na infância. Talvez no pré-primário. Eu ainda sou mais, vamos assim dizer... Na época de Kardec também não tinha celular, hein? Na época de Kardec se questionava sobre o direito das mulheres. Hoje já não se questiona mais. Olha só. Tá. Nossa execução em relação a muitos dos direitos ainda estão acontecendo. Não se completaram. Mas não se questiona mais. Já se sabe que mulher e homem possuem os mesmos direitos. Agora, deveria existir isso aí mesmo, sabe por quê? Porque somos espíritos. Que hoje habitamos um corpo, amanhã habitamos outro corpo, que hoje pode ser masculino, que amanhã, na próxima encarnação, pode ser feminino, que hoje é branco, na próxima encarnação pode ser negro, depois pode ser japonês, nipônico, né? Pode ser índio. E assim, até as raças estão começando a se miscigenar de certa forma, que não... Quem olha pra mim não sabe que eu tive uma avó negra. Sim. Um bisavô era escravo, fujão. Olha pra mim e fala que eu tive. Ninguém é capaz de falar. Normal. Mas vamos voltar ao nosso assunto, ser espírita. Então vamos lá. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo que fala assim: sede perfeitos, é o capítulo 17. Tá aqui, eu tô lendo aqui no papel. Não pensa que eu tenho boa memória, não. Eu sou humano como qualquer um de vocês, tá? E assim, no item 3 fala sobre o homem de bem. E lá dá uma série de características do homem de bem. O homem de bem é isso, o homem de bem é aquilo, o homem de bem busca o amadurecimento, o homem de bem busca a melhoria espiritual. Caramba, se nós fôssemos perfeitos, a gente não ia ser alguém de... Barulho. Normal, dessa vez eu preciso filmar aqui do lado de fora. O que eu acho mais bonitinho lá dentro, às vezes é meio feio. Eu precisava... melhorar um pouquinho o aspecto aqui de casa, mas ainda não rolou. Agora vamos voltar. Se nós estamos em processo de amadurecimento, se nós estamos em processo de buscar a melhoria espiritual, óbvio, nós não somos perfeitos. Óbvio, nós temos falha. Óbvio, nós vacilamos. Óbvio, tudo isso é meio óbvio. Então esperar que nós, por sermos espíritas, não estejamos sujeitos a uma fofoca. Nós, porque somos espíritos, não estamos sujeitos a um dia ruim, a ser mal-humorado, a ter determinados conceitos que não batem exatamente com a codificação. Isso não significa nada. Significa que nós somos alguém em busca. Aliás, o espírito sempre está em busca de evolução. Hoje, estamos na condição de espíritas, como o católico também está na sua busca por alcançar o céu, como o evangélico também está dentro dos seus princípios em busca de alcançar seu céu, sabe, de evitar ir para o inferno, de sair fora do demônio, né? Todas as religiões, elas têm alguns objetivos, elas têm alguns princípios, e quem está naquelas religiões busca aquilo. O espírita busca a perfeição moral, a perfeição espiritual, a perfeição intelectual, a perfeição sentimental, a perfeição emocional. Olha o trabalho grande que nós nos imprimimos
quando a gente aceita a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela norteia como tem que ser o nosso comportamento, né? Liberdade, igualdade, caridade. A Revolução Francesa era fraternidade. A doutrina espírita traz para caridade, o amor em ação, um amor em realização. Gente, como é que eu vou amar? Qual é a melhor atitude que eu tenho para ajudar o próximo? Será que, é aquela grande questão, será que eu tenho que dar o peixe? Será que eu tenho que dar a vara? Será que eu tenho que ensinar a pescar? Será que eu tenho que ensinar a fazer a vara? Qual é o melhor caminho? Essas são questões que a gente tem que responder em relação à caridade. Em algum momento a gente pode achar que é importante dar o peixe. Em outros momentos a gente percebe que a pessoa não precisa do peixe. Ela precisa parar de ter preguiça e ir atrás de pescar o peixe. Em outras questões a pessoa não tem nem a vara. A gente tem que dar a vara. Outras, tá cheio de bambu em volta. Caramba, eu não tenho que te dar a vara, eu tenho que te ensinar a fazer a vara. Porque eu te dou a vara, uma hora acaba, quebra a vara. E agora? Não, eu te ensino a fazer, tem tanto bambu aqui do lado. Sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a avaliar essas situações para saber como é que a gente vai se comportar em relação a elas. Essa é uma missão que a gente acaba assumindo como espírita. Usar, a inteligência. Eu apontei para a cabeça, a inteligência não está na cabeça nem no cérebro, mas no mundo físico a gente tem essa ideia de que a inteligência está aqui. Nós temos que usar a inteligência, a gente tem que usar a sacada, a gente tem que usar os recursos que Deus nos deu como espírito para crescermos e evoluirmos, tá? E aí, assim, esta lição, homem de bem, ela é rica demais. Vocês podem procurar lá, o item 3, capítulo 17, Sede Perfeitos. Lá vai dar, olha, o homem de bem é assim. Vamos buscar, na medida do possível, na medida da nossa capacidade, desenvolver cada uma daquelas potencialidades. E ao final a gente vai descobrir que, olha o que está escrito lá. E esta não é a relação completa de qualidades que distinguem um homem de bem. Mas, quem quer que se esforce por possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. Caraca, ainda vai estar no caminho. É tanta coisa que a gente não conseguiu ainda, é tanta coisa que a gente precisa ainda conseguir, e a gente, quando conseguir, a gente está no meio do caminho. Então, o espírita não é perfeito. Em nenhum momento deve se julgar perfeito, e por conta de tudo isso, nunca, absolutamente nunca, deve se julgar superior ao outro, independente da religião que tenha ou deixe de ter. Conheço algumas pessoas que não acreditam em Deus e são muito mais caridosas, são muito mais complacentes, são muito mais benevolentes do que espíritas. Nós temos uma mania de achar que a gente é melhor que o outro. A gente tem uma... Não, porque a minha doutrina... Sim, a doutrina é fantástica. Então eu aplico dela. Ela é fantástica. Eu consigo chegar a ela. Eu posso me comparar ao que ela ensina. Eu executo aquilo nos estritos termos do que está nela. A gente precisa pensar. E muito, não é pouco não. Tá, vamos lá. Vamos compreender mais um pouquinho disso aí. Então, o que é ser espírita? Homem de bem, né? Ser espírita. Bom, em primeiro lugar, as outras religiões, elas têm algumas coisas, vamos assim dizer, que facilitam a compreensão, que o espiritismo não tem. A gente sabe que o espiritismo não tem um corpo religioso, não tem padre, não tem bispo, não tem papa. Então o espiritismo não tem chefe. Por que ele não tem chefe? Porque ele é baseado na liberdade. Cada um de nós é chefe de si mesmo. Eu não preciso de um outro para entrar em contato com Deus. Eu posso entrar em contato com Deus de forma direta. Não estou fazendo crítica a outra religião, só comparação. Vou deixar isso muito bem claro. Então, por conta disso, não existe sacerdócio. Não tem sacerdote. Não existe sacramento. Ai, não tem batismo? Não. Não tem casamento espírita? Não. Nem extrema-unção. Nada. O que existe é
nosso estudo em relação à doutrina, e a parte mais mística da coisa está na mediunidade. Se é que posso dizer que é mística, né? Não prática, porque a prática da doutrina espírita está no dia a dia, não dentro da igreja. Então assim, o centro espírita é muito diferente de uma igreja. Sim, o centro espírita tem um presidente. Claro, alguém tem que administrar a casa, alguém tem que pagar a luz, alguém tem que pagar a água, alguém tem que comprar o banco, a cadeira, mandar limpar. Alguém precisa administrar. E administrar não implica que o presidente do centro seja o espírito mais evoluído ali, entre os espíritos daquela casa. Ele é só uma pessoa que está para organizar a casa, né? Queimou a lâmpada, opa, nós temos que comprar uma lâmpada para pôr lá. Alguém tem que pôr essa lâmpada. Então tem um corpo diretivo, presidente, vice-presidente, secretário, contador. Na verdade não é contador, é um outro termo que eu não me recordo agora. Mas a função dele é isso, seria da área financeira. Até porque a lei exige que seja assim, né? Toda sociedade, ela tem uma composição, né? Então tem um corpo diretivo. Só isso. Nada além disso. Dentro de cada sala, ou de palestra, ou de aula, existe a figura que, como eu aqui, dirige os trabalhos. E também existe a figura de quem é o palestrante, que é quem fala, que também quem está fazendo aqui sou eu. Estou fazendo os dois papéis. Não tem outra pessoa aqui comigo. Já convidei a Ana para vir aqui em casa tomar um café. E aí, quem sabe, ela faz a parte da direção e eu faço a palestra. E aí depois a gente inverte. Eu faço a direção, ela faz a palestra. De forma que fique mais claro. Mas fazer a palestra é mostrar o pensamento que a gente tem sobre determinado assunto. Isso não faz da gente melhor que ninguém. É mostrar o que a gente estudou sobre aquilo. Mostrar o que a gente desenvolveu em relação àquele tema. Não implica que a gente seja melhor que as pessoas e muito mais. Não implica que eu execute cada uma daquelas reflexões que eu faço. Isso tem que se tomar muito cuidado. Então, assim, quando eu falo assim, amai o próximo, a doutrina fala que amar o próximo é ideal. Eu, Marcelo, sei que amar o próximo é ideal. Mas eu ainda não consigo executar com plenitude amar o próximo. Entenderam? Há uma divergência muito grande entre o que é ideal, que é aquilo que eu tenho que buscar, que é aquilo que eu tenho que tentar, e aquilo que eu ainda consigo fazer. Aquilo que eu consigo nos meus maiores esforços, ou que eu consigo corriqueiramente fazer. Essa distância é a distância entre sermos quem somos e sermos perfeitos. E no espírito isso deveria ser muito natural. E em quem não conhece a doutrina e nem os espíritas, não deveria nem ser motivo de crítica. Existem pessoas que não assumem uma religiosidade, ou assumem uma religiosidade, mas não assumem um rótulo, para poder criticar os rótulos. Ah, eu não sou assim porque eu não sou católico. Ah, eu não penso desse jeito porque eu não sou espírita. Ah, eu não tenho religião. Ótimo. Quando você não tem religião, você até acredita em Deus, qual é o caminho que você percorre para chegar até Deus? Fica meio desnorteado. Nós, o católico tem a Bíblia, que ele é o mapa. O evangélico também tem a Bíblia, que é o mapa. O espírita tem a doutrina, que é a sua rota para tentar buscar a Deus e a perfeição. Então, assim, não significa que nós estamos no meio desse caminho, nós estamos no meio dessa rota, nós estamos nessa tentativa. E o importante para o espírita, quando a gente sabe que não é perfeito, é tentar ser amanhã melhor do que hoje. E hoje, melhor do que ontem. E ontem, ter sido melhor do que anteontem. Essa é a questão. Nós buscamos, dia a dia, conquistarmos essa perfeição. Porque nós não a temos. Porque nós ainda estamos num planeta, em uma condição, que nós não alcançamos ela ainda. Isso é fato. Então essas críticas,
não podem e não devem nos magoar. Chico tinha uma passagem muito interessante que ele comentou assim com alguém a respeito assim: se estão falando a verdade, fique feliz, porque estão apontando aquilo que você precisa melhorar. Os obsessores fazem muito bem isso. São os nossos professores naquilo que a gente precisa melhorar. E ainda completou Chico: mas se o que estão falando não é verdade, a gente não deve se incomodar, porque não é verdade mesmo. Então assim, nada do que fazem em relação à crítica pra gente, a gente tem que se incomodar. O importante é a gente refletir sobre ela e procurar a cada dia ser melhor. Esse é o caminho do espírita. E as bases está no amor, que leva consequentemente a caridade. Por isso que é a caridade que é a salvação, e não a doutrina espírita é a salvação, e não a igreja é a salvação, e não ser ateu é a salvação. É a caridade. A caridade pode ser realizada independente de onde a gente estiver. Qualquer religião, ou não estando na religião, vai nos levar à perfeição se a gente for caridoso. Se a gente tentar ser compreensivo com o outro. Se a gente tentar ter empatia pelo outro. Se a gente tentar amar o próximo. Aliás, não foi o que Jesus falou? Amar o próximo. Mas Senhor, o que é amar o próximo? Eu não sei, eu não entendo. Olha, simples. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Jesus foi muito claro, não tem muito o que discutir. E nesse caminho nós vamos percorrer essa tentativa. Nós devemos nos ocupar como espírita realmente desta tentativa de sermos melhor. Buscar usar eventual crítica que a gente tenha para nós crescermos e não para diminuirmos o outro, a pessoa do outro. Para nós procurarmos compreendermos e estabelecermos o que é certo e errado, estabelecermos os limites. Ser compreensivo com o outro não é ser anuente com a falha, né? Devemos amar o próximo, mas estabelecer o que é certo e errado. Jesus deixou claro quando ele falou que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E a coisa é enfática: sim, sim, não, não. Não tem meio termo neste caso. Porque o que é certo é certo e o que é errado é errado. Compreender os motivos pelo qual o outro fez errado é legal, mas isso não faz com que a coisa seja certa. Talvez esse seja um grande equívoco das pessoas. Quando se fala em compreensão, não significa eu vou dar o apoio para o outro para ele fazer o certo, sim, mas não passar a mão na cabeça: ai, tadinho, ele fez errado. Não, tem que corrigir. Outro princípio que a gente na doutrina espírita conhece e conhece muito bem, se não conhece muito bem deveria conhecer, é a lei de ação e reação. Porque nós temos livre-arbítrio. Sim, quase que absoluto. Vou trabalhar ele em outras palestras, tá? Nós vamos fazer uma sequenciazinha aí, talvez de 3 ou 2 palestras, falando sobre o livre-arbítrio e as consequências dele. Mas assim, eu tenho livre-arbítrio? Tenho. Num grau maior ou menor? Tenho. E tenho também a responsabilidade em relação àquilo que eu faço. A execução, a utilização desse livre-arbítrio. Não tem como fugir disso. E o espírita precisa ter isso muito claro na sua mente. Que nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E por isso que é a caridade que traz a salvação. Porque o exercício do bem, o exercício do amor, vai trazer como consequência o bem, o amor, mediação e reação. Todas as outras coisas não trarão o bem e o amor. Não configurarão evolução ou amadurecimento espiritual, que é aquilo que a gente busca, né? Eu acredito que a coisa esteja mais ou menos clara, né? Falta só eu finalizar com uma questãozinha importante para os espíritas. Essa palestra não é exclusivamente para os espíritas, é até mais para as pessoas que não são espíritas, mas este pedacinho que eu vou estar trabalhando com vocês é para o espírita.
O espírita não deve impor nada a ninguém. O espiritismo não impõe. O espiritismo é libertador. E a liberdade é algo que você conquista, que você vai atrás, você conquista, você executa na sua vida. Então, se eu executo um movimento de libertação em relação a um vício, em relação a uma falha moral, em relação a um sentimento ruim, eu não posso impor ao outro. Eu não posso ferir a liberdade do outro. Então, a doutrina espírita não impõe, e nós, como espíritas, não devemos impor a doutrina espírita a absolutamente ninguém. Defender a doutrina espírita quando alguém a ataca, ou seja, mostrar os seus princípios, dialogar com as pessoas sobre o que a doutrina espírita é, válido, correto, perfeito. Mas impor ela não pode. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos respeitar aquilo que elas pensam. Através do respeito, que é parte deste amor, parte desta caridade, lembre-se, não devemos fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco, e a gente não gostaria de ser desrespeitado, a gente não gostaria que os outros impusessem nada, e esse é o meu grande defeito. Eu detesto que me imponham. Se você não me impõe, às vezes você me tira tudo. Agora, tentar me impor alguma coisa é muito complicado. Então, eu tento sempre nas palestras levarmos a uma reflexão, mas eu não tento impor nada. Você decida na sua vida o que é melhor ou não. Mas eu te mostro, né, para você decidir alguns elementos para você pensar. Alguns. Tem muitos outros elementos que a gente pode utilizar para chegar a alguma conclusão, a alguma decisão, né? Mas para finalizar, tem um trechinho que eu gostaria de ler, de um pensamento quando eu estava preparando a palestra, que me veio à mente, e eu falei, esse fechinho eu prefiro ler, que é mais interessante. Vamos lá. Para aqueles que não conhecem o Espiritismo, estes jamais compreenderão a condição dos espíritas, que, a bem da verdade, recebem a doutrina como ferramenta de aprimoramento pessoal e espiritual, ao reconhecer-se falho, mas interessado no seu crescimento pessoal e espiritual. Vamos lá. Onde eu quero chegar com isso? Nós, espíritas, não nos reconhecemos perfeitos. Ao contrário, reconhecemos que estamos em processo de aperfeiçoamento. Uns mais adiantado, outros mais atrasado. Por isso é importantíssima a compreensão. Quem não se reconhece falho é quem julga o outro. Ele se acha perfeito, padrão, e por ser padrão pode julgar os outros. Para quem não sabe, eu vou explicar como é que funciona isso. Isso é uma coisa que vem lá da Idade Moderna. Quando se estabeleceu quanto era 1 quilo, como é que se avaliava 1 quilo de alguma coisa? Pela balança de pratos. Medidas iguais, pesos e densidades iguais. Então eu pegava um padrão, que era um objeto com um peso de 1 quilo, e colocava de um lado. E colocava o que eu queria pesar do outro, para saber se eles se equiparavam. Isso é ser padrão, isso é julgar, né? Quando eu me acho perfeito, eu acho que eu sou o padrão. E o outro tem que se pesar segundo o que eu acho. O espírita não faz isso. O espírita sabe que ele é 1 quilo com às vezes 900 gramas. Com às vezes 1 quilo e 300 gramas. Olha só meu peso. E por conta disso, não serve de padrão para ninguém. Eu absolutamente não sirvo de padrão para ninguém. Querem me admirar? Só pelo simples fato de eu ter lindos olhos verdes, que eu não tenho. No mais, não criem expectativas, principalmente em relação ao outro, porque somos falhos e reconhecemos isso. Então, agradeço a presença de vocês, a paciência de vocês, mas esse assunto era importantíssimo a gente desenvolver com espíritas e com não espíritas. Só assim, e exclusivamente assim, a gente vai ser capaz de se entender um pouco mais, compreender o pensamento do outro. Neste instante, eu rogo a todos a fecharmos nossos olhos para entrarmos em contato com a espiritualidade. Raimundo e Oscarlino estão aqui vibrantes junto com a espiritualidade da Casa da Paz, Maria do Sacramento e do Jesus Gonçalves,
todos vibrando muita harmonia, vibrando muito amor, que vai ser doado em favor desse nosso planeta. Então, eu gostaria de pedir para cada um de vocês, nesse instante, dar uma mentalizadinha. Você pode mentalizar o mundo, você pode mentalizar o hospital, você pode mentalizar a penitenciária, alguém doente, um parente. Mentalize o que você quiser e quem você quiser. Que a espiritualidade, nesse instante, através da sua mentalização, através do seu processo de criar na sua mente, a quem você quer que vá, eles vão levar as energias espirituais que eles estão recolhendo daqui e daí, em socorro das pessoas que nós estamos pensando. Não esqueça de pensar por você mesmo. Que a espiritualidade nos envolva com muito carinho, com muito amor, e que a gente seja feliz. Até a próxima.